Então, dando sequência, nós vamos conversar hoje com Raimundo Mascarenhas, que é lá de Conceição do Coité, sediado lá. Tem um site Calila Notícias, que é um site super importante na região, já existe desde 2006. Né? Raimundo toca isso lá com bastante bravura, está sempre presente, é nosso parceiro no Rota Bahia. E a gente vai falar sobre o Sisal. Né? O Sisal, a região do Sisal tem 20 municípios. Né? Temos Conceição do Coité, Serrinha, Lamarão, vários municípios, e a gente quer saber o que é que hoje o morador da região cisaleira ele precisa mais. Primeiro, Raimundo, né, seja bem-vindo, boa tarde para você, né, e venha conosco nesse podcast. Saudações, Francis, Juliano, quero saudar também o público, né, que acompanha esse importante site que é o Bahia Notícias. Eu acho que marcha já desde aquele período que a gente também fundou o Calil aqui, acho que a diferença de tempo é pouco. E quero abraçar e dizer que é uma satisfação imensa estar participando com vocês aqui desse bate-papo. Pois bem, a ideia da gente, como eu falei, é falar dessas demandas, né? Falar do que é que as populações estão precisando. E tem temas aí que praticamente são frequentes, né? Que é o tema da segurança, que é o tema da saúde, que é o tema da educação, do emprego. Né? Primeiro, hoje eu queria saber de você aí, não só de Coité, a cidade que você está baseado aí, mas de Serrinha, mas de outros municípios, né? O que é que hoje a população do Sisal ela mais tem dificuldade e precisa resolver? Olha, eu acredito, Francis, que é universal, né? A questão da necessidade dos municípios é universal. Quando você tange a questão da segurança pública, é universal, é geral. O ideia não é diferente. E, então, vamos começar a tratar pela segurança. Eu diria que a nossa região até que não é das mais violentas, não. Né? A gente tomando como base Conceição do Coité, que tem aproximadamente 70 mil habitantes, a gente fecha o ano, geralmente, com 22, 23 homicídios. Né? Então, se você for olhar, não tem, assim, não é considerado violento o município. O município, a população que eu citei, chega a ficar 2 meses sem um homicídio. Então, eu acredito que é importante observar essa questão, né, do que tange o homicídio que é reduzido, mas não deixa de ter os acontecimentos de furtos, de assaltos. Aliás, a gente também tem registrado pouco assalto à mão armada. Raramente você ouve falar de assalto à mão armada, raramente você fala de latrocínio. Então, quer dizer, a gente é um privilegiado, né? A gente aqui é privilegiado na região. Eu estou lembrando aqui, Raimundo, daquele episódio do médico de Araci, né? O médico que trabalhava no hospital Clédio Andrade em Feira de Santana. Ele não é nem de Araci, é lá do Acre, né? Mas com uma cidade pequena, chegou ali, fez amizades, né? Conquistou a população e de repente ocorreu aquela morte trágica, né? Então, pelo que você está dizendo aí, como não há o costume de muitos homicídios, quando ele ocorre com determinadas circunstâncias, abala muito, né? E traz, inclusive, a sensação que a criminalidade está alta e, na verdade, são crimes pontuais que, claro, não deveriam acontecer, mas, de certa forma, mexem, né, com esse imaginário da segurança pública, né? Verdade. Então, aqui é como eu te disse, a maioria dos casos, aí a gente pode generalizar, né? Todos os municípios, tomando como base as informações aqui da Polícia Militar, infelizmente são pessoas que já estão no mundo do crime, então já tem passagem. Claro, como você está dizendo aí, não era para estar acontecendo isso, independente de qualquer situação. Mas pessoas simples, do dia a dia, não são vítimas. E aí você contabiliza um número muito mais baixo, porque se me perguntar agora que dia foi que eu registrei um caso de que alguém
totalmente inocente, um latrocínio, eu não sei te dizer agora, né? Porque realmente é difícil acontecer isso, né? Ok. Mas assim a gente segue. Retirolândia não é diferente, fica a 17 quilômetros de Coité, Valente a 27, São Domingos a 40 quilômetros, Serrinha a 36. Quando você vai observar, principalmente nas reportagens dos blogs aqui da região, trata de um mesmo assunto, né? De um mesmo, então, acaba sendo tudo dessa forma aí. Ok. De certa forma, a população colabora, né? Ah, sim, sim, a população tem colaborado bastante nesse sentido. E eu acho, Francis, que o caminho o caminho está sendo dessa forma mesmo. A população tem que continuar contribuindo, né, com a polícia, no sentido de advertir, né, de casos suspeitos, de alguém que chegou à cidade, de alguém que está circulando, porque um trabalho preventivo pode evitar, inclusive, mortes, né? Então, eu acho que é importante o papel. Seguindo nessa área, nesse tema de segurança pública, a gente sabe que é um problema também crônico nos municípios, a questão do tráfico de drogas, né? E a gente percebe muito que as pessoas mais pobres, né, negras, elas têm, por conta da realidade social, muitas vezes o apelo por crime é mais fácil. Como é que ocorre isso aí na região? Essas vítimas, elas são diferentes assim do que ocorre em outros locais? Ou essa questão do tráfico de drogas é bem semelhante com outros municípios da Bahia? Isso é estatístico também, né? Generalizado também, é estatístico, está dentro desse padrão, as pesquisas mostram, né, que infelizmente aí quando você vai buscar quem são as vítimas da droga, acabam sendo jovens negros da periferia, né? Infelizmente acontece muito isso. Então, como eu estou te dizendo, é estatístico isso. Quando você pega uma pesquisa que vai informar o que ocorre, são pessoas com esse envolvimento, morando na periferia da cidade, e que às vezes muita gente questiona por que foi morto daquela forma, né? Falta projeto social Então, para abrigar esse pessoal? Falta emprego? O que é que você acha? sempre que bom que todo ano fosse eleitoral. Todo bom que tivesse todo ano eleitoral, porque as coisas melhoram tudo, a esperança renasce, os projetos são postos aí, né, em pauta para que possam ser criados. Mas quando passa a eleição, você não vê isso na prática. Eu costumo dizer que agora muitos políticos estão dando uma cópia da chave a cada cidadão. Mas quando passa a eleição, ele troca a fechadura. Então, é o que ocorre. Esses projetos não passam de uma boa publicidade de propaganda, e depois na prática, quando você vai ver aí, ele diz: olha, o tal político cumpriu um terço do que prometeu. Rapaz, então é complicado, né? Na verdade, quando você entrega um projeto de governo dizendo que quer realizar aquilo, ele não diz assim: olha, eu estou entregando esse projeto aqui para realizar um terço, não. Ele entrega lá e diz assim: eu quero realizar isso aqui. Mas no frigir dos ovos, vamos dizer um jeito bem popular, as coisas não acontecem dessa forma. Entrando em outra área, essa área da agricultura, a gente sabe que a região tem esse nome por conta de um produto super importante, que é o sisal, né, que é usado na indústria de tecidos, na indústria têxtil. Como é que está a questão do emprego aí, né, na região cisaleira? A gente viveu 2 anos de pandemia, foram anos difíceis, né? Também para o setor de comércio, que é o setor mais ativo, mas também o setor industrial, já que a região aí abriga também, né, produção, não só, né, de tecido, mas também produção mineral em várias cidades da região. Eu queria saber, esse setor está sendo reativado, os empregos estão começando a voltar?
Como é que você está acompanhando isso aí? Olha, Francis, tenho acompanhado aqui, o sisal realmente é o ouro verde, né, da região, sempre foi conhecido como ouro verde, e é o maior gerador de emprego e renda aqui nessa região cisaleira, é uma abrangência, como disse, território do sisal, que corresponde às cidades onde realmente cultiva produto que gera emprego e renda. Então, Conceição do Coité, ao lado de Valente, Araci, são os municípios com forte plantio, e Coité é realmente onde estão os maiores exportadores da fibra. Eu acredito que seja que mais gera emprego, né? Então, eu acredito que o Cisal aqui, a questão da pandemia não sofreu tanto quanto a seca. O que prejudica realmente, que tira o emprego das pessoas aqui, é quando o tempo está seco, porque aí os motores acabam parando de rodar nos campos, e aí é a hora que desemprega todos. Então, mas são grandes exportadores aqui, tem batedeira na zona rural, tem batedeiras aqui na sede do município, que realmente, o que é que eu digo batedeira? É pegar o produto planta e transformar em fibra, enfardar e embarcar, né, e fazer exportação. Então, Coité tem essa cadeia Só para você ter todinha ideia, na aí. região aí se produz ouro também, né? Não é verdade? Isso, tá, sim, estamos aqui vizinho a Barrocas e Teofilândia, que tem a Fazenda Brasileiro, que tem minério, né, realmente Isso. ouro, e quando a gente vai para a Nordestina também, lá tem um minério enorme, também muito conhecido, e Santa Luz. Então, a gente destaca esses três municípios, Barrocas, que fica no limite com Teofilândia, que tem a Fazenda Brasileiro lá, que produz minério. Quando você vai para Santa Luz também, tem a antiga Yamana Gold, e também quando vai para Nordestina, a Lampari. Então, são empresas que realmente geram emprego e renda e contribuem com certeza com a melhoria da qualidade de vida aqui dos moradores. Há ainda muito campo a explorar nesse setor da mineração. Você acha que ainda há condição de atrair mais empresas, portanto, trazendo mais empregos aí para explorar mais esse setor? Olha, essa informação eu não tenho com precisão, mas há quem diga que a região ainda tem o que ainda se descobrir, né? Tem locais aqui que as pessoas dizem ali, olha, se mexer ali vai dar ouro, se mexer ali vai encontrar tal minério, porque, segundo acreditam aqui, que já por ser uma região assim, não pode estar limitada só nessas três cidades, esses três municípios que mencionei. Então, há quem diga que ainda, futuramente, pode ser explorado aqui mais minério, mais, quem sabe, o ouro. Então, tomara, né, que isso seja o mais breve possível e que possa dar uma melhor qualidade e garantia aqui de renda às pessoas. A APAEB, ela tem ainda uma importância muito grande aí na região? A Paeb realmente pioneira, né, na exportação além das fibras, né, sempre confeccionou tapetes e outros itens, né, com derivados do sisal. Então, a Paeb também se tornou uma empresa internacional, uma empresa internacionalmente conhecida e que continua operando aqui em Valente. Diria que já teve tempos melhores, né? A Paeb já recebeu a visita Teve uma certa vez aqui, Fernando Henrique Cardoso veio aqui com o objetivo de conhecer a Paeb. Então, eu, inclusive, na ocasião, já cobri aquele evento. A Estava lá PAEB, para quem não fotografando. sabe, queria que você explicasse um pouco para o nosso leitor e espectador. É uma associação de pequenos, né, agricultores, né, que conseguiram criar uma grande empresa de fios, né? Existe escritório que compra os produtos, o sisal dos produtores, e eles entre si ali fazem o crescimento da empresa. Então,
eles tinham um supermercado próprio, que o associado fazia a feira. Não sei se existe mais um supermercado em Valente, que era para atender a associação. A APAEB tem clube próprio, a APAEB tem auditório onde realiza os grandes eventos de Valente. Hoje a Casa Brasil é da APAEB. Então, em Valente, realmente tem um poder muito grande essa associação. E, como disse, o produto principal, quando você vê a logomarca dele, está o sisal lá. O homem de chapéu cortando a palha do sisal. Então, o carro-chefe, o principal, né, principal poder econômico realmente tem sido o sisal. É interessante falar porque é uma experiência de cooperativismo, né? Que é uma marca também da região, né? A região tem essa marca do cooperativismo, né? Isso, marcham juntos, né? Quer dizer, aliás, a gente, quando fala em projetos sociais, aí a gente já começa a abranger a região inteira. Então, a partir da APAEB, também pelo CISAL, você tem vários outros órgãos, várias outras entidades, também todos focados nesse movimento. Então, tudo eu lembrei agora aqui, sabe o que? Do MOC, né? Tem o MOC também. Movimento das Organizações Comunitárias. Movimento das Organizações Comunitárias. O MOC, na verdade, nasceu em Feira de Santana e vai estar completando 55 anos. Mas a atuação dele é bem presente aí na região cisaleira, né? Fundado em Feira de Santana, mas tem uma presença maciça aqui na região cisaleira. O MOC realmente, como disse, Feira de Santana, 100 quilômetros aqui de Coité, nossa base, mas é muito presente o MOC. Qualquer evento de movimento social tem um representante do MOC falando aqui. E tudo com essa abrangência que a gente acabou de dizer, né? Tudo voltado para a cisterna, quando precisa do produtor rural ter algum tipo de assistência, está lá o MOC dando treinamento. Quando precisa de cisterna, quando precisa de atividade agricultura, do que for, da criação de caprino e ovino, o que tiver, o MOC está presente. Então, não à toa, né? 55 anos. Isso é interessante, falar da APAEB, do MOC, para falar que o CISAL tem essa experiência do cooperativismo e da relação, né, com os moradores, com a zona rural, com a atividade produtiva dos municípios da região do CISAL. Bem, agora eu queria entrar na questão da saúde. A gente sabe que a saúde é um problema também enfrentado pela Bahia. E o problema é que muitas vezes é usado para voto, né? A gente sabe que tem políticos que se elegem, né, levando pacientes do interior para a capital, e por conta de uma deficiência crônica, já que muitos municípios não têm uma estrutura de saúde compatível com aquelas necessidades, né? E saúde acaba sendo, né, uma possibilidade de voto. Hoje, como é que está a região do CISAL a nível de estrutura de saúde, comparado a 4 anos atrás? Avançou, mas eu acho que ainda não esperado, né? Por exemplo, foi criada uma policlínica, foi o último grande feito aqui do governo do estado na região, foi a inauguração da Policlínica Regional de Saúde, que foi instalada em Serrinha. Isso. Então, para atender 18 municípios. O território do CISAL são 20, mas eu acho que tem 2 aí que é atendido por outra região. Então, a gente observa que realmente precisa resolver mais a questão, porque o governo dá uma estrutura muito boa no que tange o atendimento no local, disponibiliza veículo confortável, com ar-condicionado. Mas aqui em Coité, poucos dias eu estava vendo na central de marcação o pessoal reclamando porque já tinha gente dormindo na fila. Isso não é para existir. Quando você fala em melhorar a saúde, e você observa que está sendo criadas policlínicas que vão oferecer todo tipo de exames e procedimentos, né, que geralmente
você às vezes não encontra nem para pagar, e que é feito de forma gratuita. E depois disso, eu acompanhei aqui em redes sociais aqui as pessoas queixando da aglomeração que era para marcar em pleno período de pandemia e que tava gente chegando na madrugada para garantir fila. Então, eu acho que quando pensaram em implementar esse tipo de ação, de uma policlínica, de oferecer todos os exames, de oferecer transporte, não foi pensando em retroagir, voltar ao que era o tipo de procura das pessoas para serem atendidas. Então, o que a gente observa às vezes é as volta das filas, volta das madrugadas na frente de um determinado local para marcação. Isso é que eu acho que não é correto, porque quando a gente acompanha uma inauguração dessa, e faz uma entrevista aos políticos, a gente ouve dizer o melhor possível para que vai servir, o que vai ter de útil naquilo tudo. Passado alguns meses, você começa a observar que não é nada daquilo, e que as pessoas começam a criticar o atendimento, isso não é legal, né? Então, eu acho que deveria mudar isso. Mas, meu caro Francis, eu acho que é porque falta cobrança também da população junto aos seus representantes. Com o passar do tempo, em vez de cobrar daquilo, vai no representante maior, vai na superintendência, liga para a ouvidoria, porque se fica reclamando ali nos seus municípios, talvez não resolva, porque não passa dali. Eu acredito muito que se fizer uma reclamação logo na ouvidoria, não deixar que isso fique somente aos olhos dele, eu acho que pode resolver melhor que ficar se desgastando o tempo todo, botando em rede social, aí já vem a questão política, e aí você já amplia a coisa, porque eu não sou do lado do prefeito, eu vou começar a detonar ele aqui nas redes sociais. E não é por aí, não. A gente tem que continuar buscando o que é melhor para a gente, independente de quem esteja no poder. Eu penso dessa forma. A gente tem que pensar na gente, né? Os políticos são colocados lá para a gente exigir deles. Então, depois disso, eu vou ter que estar me desgastando. Eu vou torcer por quanto pior, melhor. Quanto pior do candidato que não votei, que ele esteja mal, porque precisa se desgastar para lá na frente ele sair, para o meu ídolo político voltar ao poder. Essas coisas que não podem acontecer. E isso acontece muito no interior, A infelizmente. atenção básica, como é que tá? Porque a gente sabe que tem a policlínica em Serrinha, que vai tratar de especialidades de média e até alta complexidade, mas a gente sabe que as cidades, elas precisam muito da atenção básica, né? Que é Uhum. o médico presente naquelas regiões assim mais distantes, né? Mais até inóspitas, né? E que através desse tipo de atividade você evita uma série de doenças e evita uma série de complicações que faz com que não chegue até a policlínica e, portanto, não superlote, né, essas cidades. Como é que está essa questão da atenção básica? Porque há uns anos atrás a gente teve a presença do Mais Médico, mas esse programa ele já não existe mais, né? Ficaram alguns profissionais e tal. Como é que está hoje a atenção básica, né, na região? Olha, Francis, eu acredito que 2000, ano 2000, então, quando o então prefeito Tom Araújo, hoje deputado estadual, ele assumiu a prefeitura, ele criou várias equipes de PSE, Programa de Você Saúde está da falando Família, que de é Coité? basicamente Está falando de Coité? de Coité, Coité. tomando como base Coité, né? Porque minha sede, quer dizer, quer dizer, vamos dizer assim, a cidade é a segunda maior depois de Serrinha, então a gente tomando como base isso, eu estou falando como Coité, aqui, naquela ocasião, a gente observava mais os acontecimentos, as equipes se mobilizando, saindo das bases, com médicos e enfermeiros, dizendo que ia para determinada localidade para cumprir aquele trabalho de médico na família. Quer dizer, é justamente isso, né? O paciente não pode ir até o médico vai até os pacientes. Então, eu não tenho, assim, nem mesmo nas mídias, redes sociais dos municípios, nenhum trabalho destacando esse papel. Porém, eu sei que existe. Sei que existe
o médico que vai até o paciente, mas não existe nenhuma abrangência, nenhum trabalho de mídia, de marketing, e sim desse trabalho. Não sei se os últimos gestores não fazem questão de dizer que isso acontece, mas eu tenho consciência e tenho certeza que isso acontece. Os médicos têm um período que atuam nos centros de saúde das áreas urbanas, né, de bairros, e também tenho conhecimento que os médicos têm o dia de se deslocarem para fazer esse atendimento fora do setor de saúde do qual trabalho. E na região, há uma demanda de saúde que precisa ser feita agora pelo próximo gestor? Eu falo em termos de Estado ou até em termos de verba federal também. Olha, eu tenho acompanhado aqui Conceição do Coité, Serrinha foi bem servida, né? Porque quando você fala do município beneficiado pelo governo estadual, principalmente, foi Serrinha. Serrinha realmente tem a maioria de tudo que foi criado ultimamente beneficiou Serrinha, foi LACEN, né? Esse período aí, a LACEN foi para lá, uma extensão do LACEN, Serrinha criou a Policlínica, Serrinha tem o SAMU, a base do SAMU, né? O SAMU, por incrível que pareça, foi um dos últimos da Bahia a ser montado, foi aqui em Serrinha. Então, tem a abrangência dessa cidade do território do Sisal todinho aqui, que estava a mercê. Esse tempo todo não tinha SAMU. E foi inaugurado, por exemplo, em Coité, em março de 2021. Olha quando Coité ficou sem ter SAMU. O SAMU foi criado pelo governo federal em 2003. Chegou em Coité em 2021 para operar. Serrinha tem, eu acho que tem 5, 6 meses, 7 meses à frente de Coité, até Coité implantar e funcionar. Mas Serrinha o atendimento do SAMU, é base central do SAMU, que atende vários municípios. Coité implantou agora, e todas as cidades hoje já têm ambulância do SAMU. Mas, então, aí agora eu vou sair um pouco de Coité e vou para Riachão de Jacuípe, que está na bacia de Jacuípe, 30 quilômetros de Coité. São 15 municípios naquele território e ainda não tem SAMU. Quer dizer, quando você me pergunta sobre a região do Sisal, porque é assim, a Bahia tem 27 territórios de identidade. 27 territórios de identidade. E o Sisal, nesse caso, se desliga de Riachão de Jacuípe, que também é região do Sisal. Mas quando foi dividido os territórios, lá passou a ser um território e Conceição do Coité é outro. Mas a gente trata de região do Sisal. Riachão de Jacuípe não tem SAMU. Ipirá, que é ao lado de Riachão, é como se fosse Coité e Serrinha, território do Sisal, são os dois maiores. E lá eles têm um verdadeiro SAMU, que é a Brigada Voluntária Anjos Jacuipenses, que faz um trabalho esplêndido. 3 ambulâncias, sede própria e mais de 40 abnegados. Então, aqui em Coité, teve um fato curioso, é que foi criada a UPA. Eu acho que foi um dos maiores questionamentos, que a unidade de pronto atendimento marcha junto com o serviço móvel do SAMU, né? O SAMU e tudo a ver com o UPA 24 horas. Só que aqui botou o SAMU para funcionar e a UPA não tocaram, ficou fechado e por último o prefeito optou por abrir a unidade de saúde básica, ou seja, para atender 2 bairros não funciona como UPA, mas funciona como unidade de saúde básica, posto de saúde, né? Mas o serviço qual foi construído, o imóvel, para atender como uma UPA não funciona em Coité. Então, quer dizer, foi uma queixa bastante grande. Como é que você cria uma UPA 24 horas para desafogar o atendimento do único hospital que tem aqui? Porque aqui a gente só tem um hospital português para urgência e emergência. Hospital português, que foi um acordo feito ainda na gestão anterior,
e o Hospital Português detém os direitos aqui, é quem cuida aqui, a prefeitura não tem participação, então o Estado, o Hospital Português é quem atua diretamente aqui no Hospital Regional. Então, o que é que tem que cuidar? Uma prefeitura que cuida, tem um hospital municipal e maternidade que atua como obstetrícia, o parto, né, desde o parto, e também a maternidade infantil e o materno infantil. Então, atua nessa área aqui o hospital. Então, a gente só tem o Hospital Português para atender cerca de 67 mil habitantes. E tinha uma esperança nessa UPA para fazer o papel de UPA realmente. Passou o tempo e, sob a alegação de que o valor era muito alto para ser mantido, o prefeito optou por não tocar a UPA como deveria ser. Então, o que foi que aconteceu? Transformou a unidade de saúde básica e tem um projeto de uma construção de um hospital municipal. Já foi lançado pedra fundamental, existe um terreno já aberto numa área bastante privilegiada, que é na entrada da cidade, na moderna Avenida Luiz Eduardo, que foi inaugurada agora, reinaugurada, e que tem um terreno muito amplo, o qual deverá ser construído o hospital municipal. Porém, ainda não há pedra por lá não, né? E a prefeitura, desde o Então, início, os candidatos aí, eles têm que estar de olho nisso e, caso eleitos, têm que trabalhar para fazer essa obra acontecer, não é isso? mas ele faz diversas cirurgias aqui, de vez em quando faz um mutirão aqui de cirurgias e vem pessoas de cidade até 200 quilômetros de Coité. Só para você ter ideia da dimensão. Então, é um hospital para atender não só a população que eu citei há pouco, de aproximadamente 67 mil habitantes, como também chega de várias cidades da região para passar pelo atendimento. Certamente porque tem um serviço que já oferece mais avançado do que os hospitais aqui da região, não é verdade? Pois bem, Raimundo, eu estava falando sobre a questão da educação. A gente sabe que Coité, Serrinha, né, abrigam unidades da UNEB, tem faculdades também particulares, é um setor que vem crescendo. É, Só que a gente sabe que a educação é uma coisa que nunca a gente está satisfeito, até porque muita gente ainda não tem nível superior, muita gente nem sequer, no caso, tem ensino básico, né? E eu queria saber como é que está a educação aí, e o que é que os governantes podem, no caso, resolver os problemas de agora. Eu diria que a região está bem servida de faculdade. As escolas, por incrível que pareça, tem um fator bastante importante. Pelo menos a estrutura física estão bem servidos os municípios aqui, porque tem realmente escolas de qualidade. Para se ter uma ideia, Coité, até o fim do governador Rui Costa, deve entregar 3 reformas com ampliação aqui em Coité dos principais. Então, eu acredito que, como digo, em referência, em relação à Cortou um pouquinho, estrutura você falou que vai física, entregar aí escolas, é isso? Você falou? e a recuperação de ampliação, né, vai entregar uma ampliação, reforma de 3 principais colégios da rede estadual aqui em Coité nos próximos meses, né? Quem sabe, eu acho que até findar o governo Rui Costa. Então, e essas escolas realmente têm uma estrutura física, eu acho que tudo que pode oferecer de melhor para os alunos e também os professores, Fundamental porque a ou estrutura médio? realmente. Fundamental ou médio? Tem as duas aqui, tem um médio e tem um fundamental aqui. Então, nesse caso aí, os colégios estão bem equipados, piscina olímpica, quadra poliesportiva. Então, é de encher os olhos. Então, essa parte está boa. Eu quero dizer assim, agora a questão do ensino é que é uma coisa bastante questionada, né? A gente está observando aí que tem que se
precisa melhorar nesse quesito. Aí eu vou fazer agora uma opinião bem pessoal. Eu não vejo mais as pessoas realmente aprender da forma como deveria, um aprendizado para saber fazer uso dele, né? Então, eu vejo um pouco interesse nos alunos, não sei. Eu vejo, às vezes, a vontade do professor, não vejo a mesma vontade do aluno em aprender, porque eu não aceito um aluno comemorar porque a escola está fechada, porque não vai ter aula. Eu não vejo isso legal. E a gente, o que mais observa hoje é a festa porque não vai ter aula. É o enforcamento de tal aula porque tal dia é feriado. Quer dizer, o pessoal tem o prazer de não ir para a escola. E eu acho que o caminho não é esse. Eu acho que deveria ter uma mudança nesse sentido. Que os professores também, sei lá, que possam se empenhar mais, né? Eu acho que deve ter uma revolução no ensino. Eu acho que precisa mais ter uma revolução para que possa tirar proveito da qualidade das escolas que estão recebendo. Porque quando você diz assim, o aluno não tem nem como aprender, como é que numa condição dessa de escola, olha para isso, infiltração, olha as pias, olha instalações expostas, instalação elétrica, oferecendo perigo. Aí você diz assim, como um aluno não pode aprender numa coisa dessas? Mas aí quando você vê uma estrutura de primeira qualidade, com ambiente refrigerado, que é a sala de aula agora, com TV e LED, com estrutura, com merenda de qualidade na escola, eu acho que o ensino não pode ficar aquém da realidade da estrutura física, não. Então, o que a gente está percebendo hoje ainda é que os alunos não estão dando uma sequência de aprendizado dentro do que está sendo oferecido a estrutura física. É uma opinião. Ok. A gente está se preparando para encerrar o podcast e Mas ainda, eu, Francis, diga. eu queria falar ainda sobre a faculdade, porque em Coité Fale, dispõe da UNEB, fale. Campus 14, né, que realmente foi criada na década de 1990, tem diversos cursos, quer dizer, foi uma das primeiras a chegar aqui no interior, né? A UNEB ainda era o campus, estava sendo implantado na ocasião o Campus 14, acho que já passa de quase 30 hoje campus. Então, acho que tem mais de 30 anos de atividade. E temos também aqui a Farese, que é um ensino privado, uma faculdade realmente de qualidade. Chegou em Coité, acho que aproximadamente 6 anos, e com diversos cursos, e tem crescido bastante também, e tem formado aqui na região. Para se ter ideia, Farese, que é uma sigla, Faculdade da Região Cisaleira, foi criada com foco e absorver realmente os alunos desses para não precisar se deslocar para tão distante como Feira de Santana, 100 quilômetros daqui, e Salvador. Porque aqueles que não, os cursos que não tem na Farese, ainda as pessoas ainda vão para a Feira de Santana, pegam um ônibus diariamente aqui, fornecido pela prefeitura, e vão procurar os cursos desejados em Feira de Santana. Mas a faculdade da Farese, que tem 6, acho que está com 8 cursos hoje, então tem segurado bastante aqui, tem evitado muito mais pessoas circulando pelas estradas a altas horas da noite, e realmente tem ajudado bastante no crescimento do nível superior aqui. O Raimundo, antes de dar sequência, me veio aqui um insight. Você falou que sente muita necessidade de uma educação que realmente prepare o cidadão para uma atividade fim. E aí eu estou lembrando que a região Cisal, ela tem aí, né, extração de minério, ela tem a produção têxtil, calçado, uma série de coisas. Não falta à região cursos técnicos para fazer com que as pessoas possam trabalhar, né, tendo essa matéria-prima local? Olha, eu não sei te dizer agora se os cursos técnicos oferecidos, aí a gente já tem aqui escolas
bastante capacitadas aqui em curso técnico já oferecido pelo Estado da Bahia. A gente tem Riachão do Jacuípe, com uma escola muito tradicional que oferece curso técnico. Coité também tem, mas o que eu vejo, o que eu sei, é que a procura é pouca, né? Não existe uma procura muito grande por esses cursos. Então, a gente, como você disse, aí tem incentivo maior Será para que porque tentar os trazer os empregos não cursos. são tão convidativos? Será? Será isso? A É um remuneração? detalhe que você me chamou a atenção para uma coisa que a gente pode até buscar uma informação nesse sentido, porque faz jus à sua pergunta. Se a gente tem esses meio todinho, será que esses cursos técnicos estão compatíveis para atender essa demanda do nosso principal produto, né, que é o minério, que é o sisal? Então, foi uma boa, foi uma boa. Eu vou levantar isso aí, França, porque realmente é algo que precisa ser observado e, quem sabe, expandir, né, esse meio aí. Com certeza. Para encerrar, eu não poderia deixar de mencionar isso. A região aí, ela é um celeiro, né, de esportistas. A gente está falando aqui já no finalzinho de julho. Domingo começa o campeonato intermunicipal e Conceição de Coité, Serrinha, né, essas cidades são campeãs, né, aí do intermunicipal. O esporte tem sido valorizado pelos poderes públicos, não só a prefeitura, né, que acaba apoiando, acaba financiando, mas também o Estado, o ente federal, ele pode ajudar também, tem ajudado. Como é a situação do esporte além dos campeões de intermunicipal? Falar de esporte para mim é muito fácil aqui, porque a gente tem acompanhado de perto a realidade tanto do profissional, porque eu acompanho quase que diariamente o Jacuipense lá em Riachão, inclusive cobri no último domingo lá um jogo contra o América de Natal, e eu ouvi dos dirigentes do Jacuipense uma queixa de que o público não se faz presente para os jogos do Jacuipense. Só para você ter ideia, em um jogo importante de segunda fase de mata, não chegou mil pagantes no estádio. E pasmem, viu, Francis? No Campeonato Municipal de Riachão de Jacuípe dá 3.000 pagantes. E por que as pessoas não vão Aí, para ver o jogo de Jacuipense? essa questão, eu ouvi alguém dizer assim, isso vai muito da questão seguinte, quem está jogando ali são jogadores de Riachão de Jacuípe, que as famílias, que os amigos, que os bairros fazem, e os povoados fazem caravanas para ir assistir o jogo. Mas aí tem uma queixa que o jacuipense vai lá só para o dia do jogo. O Jacuipense treina no Fazendão, em Salvador, do Bahia, e vai na véspera do jogo, se concentra no hotel, joga e vem embora, e vai embora para Salvador de novo. Eu ouvi muito essa queixa. Mas eu acho que o nome em si, Jacuipense, deveria as pessoas desconsiderar esse fato aí, de eles treinar, é uma questão de opção, mas eu acho que levando a marca Jacuipense, as pessoas deveriam prestigiar mais, até porque quem é o time de futebol? Qual é a cidade que não quer ter o time profissional? E Riachão de Jacuípe tem feito um trabalho bonito, brilhante. Então, mas o público não prestigia como deveria. Então, Riachão não teve um jogo sequer O para ingresso é chegar a caro 1.000 comparado pagantes. aos jogos do município? Não acredito que seja muito, não. Por exemplo, R$ 20 no último domingo para entrar para ver um jogo de Campeonato Brasileiro Série D. R$ 20 o ingresso. Eu acho que numa rodada dessa, como eu disse, do campeonato local, deve custar 5, R$ 10. Então, eu acho que, sei lá, a população também, quando olha o time do Jacuipense, diz assim: olha, de quem está no campo, quem está no banco de reserva, não tem ninguém de Riachão. Então, isso tudo Isso é uma conta. coisa Eu a se acho que pensar também, né? Isso é uma se coisa a se pensar pensar. também. Você trazer Só pra você o ter clube ideia, para identidade do local, né? Precisa fazer justamente. essa ligação.
Só para você ter ideia, o América Natal tem um zagueiro que é natural daqui de Conceição do Coité. Tinha pai, mãe, irmão, sobrinho, papagaio, ursinho de pelúcia, tudo na arquibancada. Foi lá, se misturou a torcida do América para prestigiar o jogador, o zagueiro do América, que pela primeira vez, desde quando se profissionalizou no América de Natal, jogou diante dos seus familiares. Ele até então só tinha sido visto pela TV, né? Então é isso aí. Mas o esporte em si, Eu tô falando... né? Ele precisa de mais investimento? Coité é tetracampeão do Intermunicipal. Ganhou 2005 a 2008 seguidos. Só que, na ocasião, havia uma queixa aqui dos outros esportes de quadra e que dizia que a Secretaria de Coité, quando falar Secretaria de Esporte, tem que falar Secretaria do Futebol de Campo, porque as outras atividades nunca receberam tanto apoio. E eu acho que continua assim. Você não vê apoio explícito em outros setores. Agora, o futebol realmente tem sido apoiado, vai disputar mais um intermunicipal agora. O ITE tem 2 vices e 4 títulos, e vai começar também o intermunicipal. Então, eu acredito que sim. Agora, nesse celeiro que você iniciou aí, a gente está bem servido também, porque tem esse zagueiro que eu te falei do América de Natal, o Wallace, né? O Wallace, né? Começou no Vitória. Isso, o Wallace, eu contei uma história engraçada esses dias no meu Facebook, e eu disse que eu quem ia dar o nome a ele, né? O zagueiro Wallace, o pai dele é muito amigo meu de sempre, me pediu o nome. Eu peguei o zagueiro, um jogador da Bélgica, foi o artilheiro da Copa de 86. O Wallace nasceu em 26 de dezembro de 87. Aí eu emprestei o nome que seria para o meu filho, ao pai de Wallace. Você que inspirou o nome de Wallace, é isso? O nome que seria... Não. O nome que eu daria a ele seria Vercauteren. Detalhe, eu assisti no Fantástico no último domingo, eu fiz uma crônica com o nome de Wallace, porque a chefe do cartório aqui não aceitou quando o pai dele levou. O Wallace, esse nome, não. Essas histórias de cartório do interior dão muita coisa. Eu fiquei frustrado, viu, França? Porque eu dei o nome, emprestei para o pai dele colocar o Wallace, e o pai dele chegou lá, foi barrado no cartório. Aí quando eu vi a última matéria do Fantástico no domingo, falando de uma família que tinha os nomes todos estranhos, assim, aí eu fui lá e fiz uma crônica. Eu disse, poxa, minha frustração agora, o nome de Wallace poderia ser Vercauteren, foi que eu sugeri para o pai dele, que me pediu. E o Vercauteren foi o artilheiro da Bélgica na Copa de 86, eu tinha esse nome guardado. E de lá para cá, o Wallace, poucos dias, fez assim, disse, graças a Deus, Dona Orlandina não aceitou seu nome. Porque você já pensou eu jogando no Rio, São Paulo, Santa Catarina agora, né? Já que ele é o zagueiro do Brusque agora, tá bem lá, o capitão. Ele botou a mão pra cima e, graças a Deus, Dona Orlandina não aceitou. Não, teria que ser um apelido aí para funcionar. Isso. Você já pensou esse nome, eu jogando no Flamengo, que ele passou pelo Flamengo? Já pensou, eu no Rio de Janeiro, pelo Flamengo, alguém diz assim, Vercauteren, cara lá do Nordeste, ele disse que ia ser uma bully, que não ia ter tamanho. E é verdade. Mas tá bom, ela será a opção do pai dele. E aí valeu. O pai dele registrou com o Wallace, tá aí. A gente até que tentou chamar Vercauteren, mas não colou, não. Raimundo, é o seguinte, a gente está encerrando o nosso papo aqui. Foi muito legal conversar contigo, saber dessas histórias aí da região. Você também trouxe aí um panorama do que o município de Coité, que você está baseado, mas também a região cisaleira, no sentido da saúde, da segurança, da educação. Falamos um pouco de esporte também. E é isso, a ideia nossa é trazer essas reuniões para todos os leitores do Bahia Notícias, que estão espalhados não só por esse estado, por esse país, mas também pelo mundo. Então, muito obrigado. E quiser se despedir, pode se despedir agora, né? E muito obrigado de novo. Eu achei legal, era agradecer também, poder colocar mais uma vez o nome do Calila Notícias, através do que eu sou fundador, né?
através do Bahia Notícias, o parceiro, e dizer que estamos aqui. A nossa parceria só está começando e dizer que foi muito importante. Quero agradecer por ter participado. Ou falar do nosso outro grande potencial nosso aqui, que é político, né? Nós temos 2 deputados nessa cidade, Conceição do Coité, o qual poderia ter citado junto com a questão das necessidades do nosso município. Mas, de qualquer maneira, eu não acredito que nenhum lugar da Bahia tenha um município com 67 mil habitantes com 2 deputados dos 63 que compõem a Assembleia Legislativa. Mas a gente encerra para dizer isso, né? Só para alertar, dizer às pessoas que Coité está bem servido nesse sentido. E um forte abraço e dizer que foi gratificante participar contigo e estar falando para o público leitor e que assiste a gente aqui nesse canal do Bahia Notícias. Pois é, encerramos mais um episódio do nosso podcast A Bahia Quer o Quê? Né? Nós conversamos agora com Raimundo Mascarenhas, lá do Calila Notícias. Como vocês ouviram e viram, falamos um pouco da região cisaleira, das demandas, né, do que a região tem e do que a região pode ter. Então, muito obrigado e acompanhe com a gente os outros episódios.